hoje tem opções de pastel no quadro Bom Sabor. Tudo bom, André? Tudo bom, Tati. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. André Hernandes participando conosco. Hoje ele traz uma receita diferente, né, André? É uma massa um tanto quanto curiosa de pastel. Vamos surpreender você de casa, tenho certeza. E aí você pode fazer uma versão do pastel salgado ou doce. A gente vai ensinar duas dicas, uma de cada uma, assim você consegue, de fato, agradar o paladar da família inteira. André, eu tô vendo aqui a relação dos seus ingredientes, algo que me deu uma certa curiosidade. Gente, será que vai dar certo? Tá faltando aqui um ingrediente que geralmente a gente usa na receita do pastel. Eu vou pedir primeiro, então, para você passar a relação e a quantidade. Perfeito. Aqui a gente tem a mandioca, ela foi cozida, mais ou menos uns 20 minutos, depois a gente passou no espremedor de batata. Quanto de mandioca? Tem aproximadamente 1 quilo aqui. Perfeito. E não deixar ela cozinhar muito, senão ela fica muito liguenta, assim, fica difícil depois para trabalhar com ela. Tá. A gente vai usar um ovo, um copo de polvilho doce, 50 ml de leite, uma colher de manteiga, farinha de mandioca crua, e para a gente abrir essa massa a gente usa farinha de rosca. Legal. Eu vi que você não utiliza a farinha de trigo, né? Não tem farinha de trigo. Não tem farinha de trigo. A gente usa todos os ingredientes, quase todos os ingredientes são de mandioca. Polvilho é mandioca e a farinha de mandioca crua. Adorei. A gente aproveita a liga da própria mandioca e usa a farinha para dar uma liga também, a farinha de mandioca. Polvilho doce. Vamos começar então a preparação da nossa massa de pastel? Então nós temos aqui a mandioca, ela já foi cozida, foi passada no espremedor, como eu comentei com você. Tá. A gente coloca um ovo. Pastel de mandioca. Pastel de mandioca. O formato dele é interessante. O ovo, o polvilho. Nós temos a manteiga. Para cada 1 quilo de mandioca, 1 copo de polvilho, 1 colher de manteiga, um ovo, O leite. 1 litro de leite. 50 ml de 1 leite. litro não, 50 ml. Agora o que é interessante, a gente primeiro mistura todos esses ingredientes. O único que está faltando é a farinha de mandioca crua. Tá. Que ela não é exatamente, não tem uma dosagem exata. Isso vai depender do tanto que a gente cozinhou a mandioca, entendeu? E aí vai colocando mais ou A menos. gente coloca mais ou menos até ela chegar ao ponto Aí é de o abrir no olhômetro rosto. mesmo. Sim, é o né? olhômetro. A gente mistura. Reforçando então a relação dos ingredientes, você também acompanha no vídeo. Para cada 1 quilo de mandioca cozida, você usa 1 copo de polvilho, 1 colher de manteiga, um ovo, 50 ml de leite e a farinha de mandioca crua, mais ou menos 500 gramas. Mas vai variar aí. Vai variar, a gente mais ou começa. menos. Você vê que ela começa a dar liga. Eu coloquei um pouquinho da farinha. A mandioca eu já cozinhei ela com um pouco de sal. Tá. Entendeu? Eu coloquei um dente de alho e sal. Então não precisa. A manteiga também, no caso aqui, eu estou usando manteiga com sal. E como a gente vai usar a gente pode variar o recheio, tanto doce quanto salgado, é legal não temperar muito. Para a mandioca ficar meio neutra, ela tende a puxar um pouco mais pro doce. Viu? A farinha de mandioca crua a gente vai colocando devagar, ela vai começando a soltar do fundo. Ela vai ficar similar a uma massa de pão, vamos falar assim, bem parecida. Aí esse é o ponto que a gente pegaria ela, colocaria em cima de uma pedra, da mesa de inox e começaria a sovar com a mão. Tá. A gente começaria a trabalhar ela, a gente ia até o resultado final da massa assim. Ela parece uma massa de modelar. Legal. E aí eu vou sovando até chegar nessa textura. Nessa textura, ela fica E vou sovando e vou acrescentando sovando. E a uma coisa. mandioca crua. Isso. Farinha De mandioca. Aí a gente faz, ó. Pra ver se ela não tá rachando, pra você colocar um pouco mais de farinha ou não, você vai apertando ela, tá vendo? Ela abre certinho. Aqui nós temos a farinha de rosca. A farinha de rosca também eu sugiro, sempre que você for comprar, vê aquela padaria perto de casa, conversa com o padeiro, vê se ele só usa realmente o pão francês pra fazer a farinha. Entendeu? Esse é bem fácil trabalhar com ela. Abriu. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, a forminha. Essa é a forminha que a gente usa. A gente pode fechar no garfo, colocar o recheio e tudo.
Eu acho ela bem mais prática. Isso aqui você costuma achar aquelas lojinhas de 1,99. Tem, ela vem em 5 ou 6 tamanhos. Aqui no caso a gente está fazendo uma bem pequenininha. Aqui. Primeiro a gente vai fazer um recheio. Nós temos aqui linguiça. O recheio tem que ser bem pouco, para não correr o risco de estourar a massa. E agora, aqui fechou. Esse aqui ele abriu um pouquinho. Vamos fazer mais alguns? Vamos. A massa não tem problema que ela pega a farinha de rosca. Você aperta ela bem de novo. Depois que você cortou a borda, pode reaproveitar a borda dela. Entendeu? Pastel meia-lua, o nosso pastel de mandioca. A gente vai... Repassando mais uma vez, então, os ingredientes. 1 kg da mandioca cozida. O chefe André Hernandes já fez esse cozimento com um pouquinho de sal. Você colocou um dente de alho, né? Um dente de alho também. 1 copo de polvilho doce. 1 colher de manteiga. 500 gramas da farinha de mandioca crua. 1 ovo, 50 ml de leite. Aí, para fritar o nosso pastel, 1 litro de óleo de canola. Você pede aqui um caldo de legumes. Eu esqueci o caldo de legumes. E onde você coloca? Colocaria na agora mesmo? nessa hora aqui, sim. Ah, legal. Eu esqueci ele. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Então, ali na nossa massa, na hora que a gente está juntando todos os ingredientes... Juntando, põe o caldo de legumes, isso. Põe o caldo de legumes. Você usa aquele do tabletinho? O tablete ou o em pozinho eu acho mais Envelope, interessante. O pozinho. envelope, você acha envelope... Aí você pode dar um diferencial de colocar o de legumes, o de carne, o de costela. A gente acha bastante opção hoje no mercado. E mesmo se eu for fazer a minha versão doce do pastel, eu posso colocar o caldo de legumes na massa? Sim, não Pode, altera não muito. vai. Que nem eu comentei com você, a tendência da mandioca, ela acaba puxando pro doce. Tá. Entendeu? E fica bem bom. Viu que é bem fácil trabalhar a massa. O óleo já está quente, cuidado. Aqui nós vamos fazer um agora diferente. A gente vai usar um creme de avelã. Ah, delícia. E um pouquinho de coco. Bem. Nossa, agora aqui a gente pode reservar. E a forminha você viu que é prático, né? Simples. Simples. Facilita, né? E padroniza, né? Fica bonitinho. Vamos pra cá. Já estamos com o óleo quente. Dá pra congelar, André? Eu nunca testei. Eu sei que a massa você pode deixar ela na geladeira Validade. Quanto tempo? em torno de uns 3 dias. Tranquilo. Tranquilo. Entendeu? O óleo eu sugiro de canola ou de milho, porque ele dá um acabamento diferenciado e o gosto também é bem diferente. Ele frita relativamente rápido. Vem. A farinha de rosca dá um acabamento bacana nele também. Pastel meia-lua, sugestão do chefe E ele André Hernandes. Fica bem sequinho. O acabamento, a forminha, você viu que dá um charme, fica muito. Você vai fazer à tarde, um domingo à tarde, pô, tá vindo alguém em casa, você consegue fazer várias opções de recheio. Tudo bem. Esse é o de calabresa. E rapidinho, né? Acho que a gente vai demorar mais tempo para cozinhar a mandioca Sim. do que a preparação do prato em si. Do que a preparação dele. A gente fez de calabresa, esse é o doce, que é o creme de avelã. Aí o doce você pode variar, pode colocar banana e canela. Fica bom também. Você pega a maçã, corta um pouquinho de maçã, cozinha a maçã com açúcar e canela. Também fica bem interessante. Depois dá pra gente polvilhar em cima, Você né? polvilha. E você vai ver que a massa ela não tende, mesmo colocando caldo de legumes, colocando um pouco de sal, Posso fazer ela recheio doce. insiste ainda a puxar pro doce. Entendeu? É bem interessante. Aí você pode fazer o salgado, 2 queijos, a gente pode... A criatividade fica a critério da dona de casa ali fazendo. Agora é só criar e inventar recheios, combinações. E curiosa, eu não conhecia, viu, receita de pastel
com a massa de mandioca. Vocês conheciam, turminha? O pessoal... Polvilho doce, mandioca. Sim, mandioca. Não usamos a farinha de trigo. Esse é o doce. Que espetáculo. Tá bem quentinho. Eu vou até cortar, André. Sim, senão não tá Sai zoando. sempre aquele vaporzinho. É igual o pessoal na feira, quando ele entrega o pastel pra gente, o pessoal... Ai, o que? Ai, o queijo. Olha. Que espetáculo. Você vai acompanhando aí a relação dos ingredientes. Tudo muito simples, rápido de montar. Na geladeira a nossa massa pode ficar aí em torno de 3 dias. 3 dias tranquilamente ela fica. Aí muitas vezes pra você, se você perceber que ela deixa ela sempre num saquinho, se caso você for manipular ela de novo, você fala, poxa, tá um pouco molinha, aí você põe mais um pouquinho de farinha de mandioca. Certo. Que a farinha de mandioca você consegue dar o ponto nela de novo. Legal. Entendeu? Ai, gente. Olha o nosso pastelzinho. Cheirinho tá bom. Que massa é essa, André? Gente, muito boa. É bom que nesse tamanho que você fez dá pra gente comer vários. Dá pra comer vários. E dá pra variar o recheio. Gente, olha, essa massa é top. Muito bom. E agora você pega a sobremesa. Vou fazer esse esforço, André. Gente, não, é um esforço tremendo. Agora eu vou experimentar o nosso com creme de avelã. Creme de avelã e coco. E coco. Lembrando que a gente pode fazer ele com maçã também. Delícia. Banana. Já saiu o vaporzinho. Pedrão. Pedrão. Perceba o nosso recheio, nosso coco. Que espetáculo. Agora é o momento que eu mais gosto. Gente, Ficou bom, né? fica muito bom. Essa massa, e de fato ela puxa, é uma massa um pouquinho mais doce. Ela puxa o doce. Olha o nosso creme de avelã. Espetáculo. Um pouquinho de coco. E você viu que a massinha também fica, ela não fica assim. A quantidade de óleo é uma coisa muito importante. Sequinha, a massa fica sequinha. Sim, a gente tem aqui 1 litro de óleo, o ideal é fritar de 2 a 3 pastelzinhos no máximo. Ah, não posso colocar um monte. Não, senão você coloca muito, a quantidade de óleo, você entra com vários pastéis, a temperatura acaba caindo do óleo, então isso encharca o pastel. Ah, legal. Então é interessante você trabalhar o quê? Coloca 1, 2, 3 pastéis no máximo. Em 1 litro, né? E 1 litro de óleo, sim, 1 litro de óleo. E aí o óleo, preferencialmente óleo de canola, Canola ou milho. ou óleo de milho. Que ele dá um sabor, ele é mais neutro, assim. Normalmente o de soja, ele acaba, tem a característica, o sabor dele é aquele que a gente tá acostumado com o pastel na feira, tá? Então isso dá o diferencial também. Gente, fica mais sequinho, neutro. a massa deliciosa, esse recheio tudo de bom. Adorei, André. Vamos fazer mais um? Quer fazer mais um? Vamos lá, gente. Nós vamos continuar aqui então com a nossa produção de pastel de mandioca. Arrasou. Quer fazer um doce? Vamos fazer um doce, vamos fazer um salgado. E você que está em casa, faça também. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o próximo quadro Bom Sabor. Tchau, turminha. Acabou.